Fala Conectados! Hoje, o nosso quarto episódio para falar de aceleração de vendas. Bom, estou aqui com grandes amigos meus, né? E também somos parceiros aí de negócios. E o Rafael Cravo e o William Oliveira são proprietários da MicroAssist e também vão contar um pouco da história e o porquê de aceleração de vendas, né? Porque vocês podem contar sobre a história da MicroAssist até realmente chegar na aceleração de vendas. Então, esse podcast ele tem o intuito de realmente trazer insights para você implantar no seu negócio e colher frutos de forma rápida. E porque a gente gosta de fazer algo simples, porque por muitas vezes se eu trouxer coisas aqui realmente de outro mundo, o empresário não consegue, cara, no dia a dia ali implementar, né? Então, Rafa, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco sobre a empresa de vocês, enfim, fiquem à vontade, pessoal. Rodolfão, é uma honra estar aqui hoje com vocês, nesse podcast incrível. Meu nome é Rafael, eu sou empresário há 10 anos, sou nascido aqui em São José dos Campos mesmo, ali no Bosque dos Eucaliptos, para quem é daqui da região. E desde pequeno eu sempre fui apaixonado por empreendedorismo. Eu comecei ali novinho, como uma brincadeira, tinha uma mini fabricazinha de geladinho, botava ali no isoporzinho, batia de porta em porta ali vendendo. E depois na faculdade mexi com eventos também, tive uma empresa no ramo de eventos. E depois eu vim para a MicroAssist, junto com o meu sócio William aqui, que me ensinou muita coisa. Tem 4 anos que eu atuo como diretor da MicroAssist. E na MicroAssist a gente passou por diversos desafios. Um deles era a área comercial. A gente identificou que a gente sempre sofreu venda. A gente nunca causou venda. Então ali a gente começou a buscar os maiores especialistas do Brasil para poder ajudar a gente nesse processo de venda. E o que era uma dor nossa foi virando uma força, e aí alguns clientes, parceiros, começaram a pedir que a gente fizesse isso na empresa deles. Então daí a gente fundou, estamos aí com uma startup agora, que Sim, legal, cara. Começando aí na área comercial. É bacana só trazer como se diz, um ponto, né? É que vocês aplicaram no negócio de vocês, né? Então hoje a gente vê que tem muitas pessoas vendendo algumas coisas e, como se diz, não tem um laboratório, né? Não tem uma empresa para aplicar. Então, William, se apresenta um pouco, fala aí. Você foi professor do Rafa, pô, ensinou bastante coisa, né? E assim, uma coisa que eu acho legal. Qual foi a ideia de sair do convencional ali, que era manutenção e suporte de TI, né? Que vocês tinham ali na MicroAssist, para realmente trazer esses novos produtos aí? Fala, Rodolfo. Gratidão enorme pelo convite aí. É uma honra também estar aqui com vocês, participando do podcast. Contando um pouquinho da minha história, eu comecei a trabalhar muito cedo, vou contextualizar um pouquinho. Com 14 anos eu comecei como office boy, né? Depois eu fui parar lá nas Forças Armadas, trabalhei por 6 anos no Exército, e aí que eu conheci a área de tecnologia. E aí eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei muito de estudar, e aí eu entrei numa empresa chamada MicroAssist como técnico em manutenção de computadores. Justamente a empresa que 2 anos depois eu passei a ser sócio, justamente por trazer tecnologia, trazer inovação, buscar novas soluções. E desde então, eu vim desde 2007, né, nós viemos participando aí na sociedade da MicroAssist. E como o Rafa disse, né, a MicroAssist sempre que... A gente nunca aprende a ser empresário, né? Então a gente vem de um CLT ou... Normalmente a escola não forma a gente para ser empresário. E aí a gente vai ter que ir buscando outros conhecimentos. E aí, né, nessa busca por conhecimento, né, a gente conheceu um grupo de empresários e fomos fazer uma formação aí, né, que chama MBM. E nessa formação a gente teve um feedback que não foi um dos melhores, né? Então a gente teve um feedback muito sincero, que nosso time comercial era muito deplorável, para ser bem simples nas palavras. E aí, a partir daí, né, nós tomamos a decisão de montar um time comercial realmente, né? Por mais de 30 anos nós sofremos vendas, e aí optamos por montar um time comercial. Contratamos uma das melhores aceleradoras comerciais no Brasil, e aí, nos últimos 2 anos, nós temos trabalhado muito a parte comercial, estruturando o time, estruturando o processo, e linkamos tudo isso com tecnologia. E aí, a partir desse momento que
né, começou a surgir uma nova ideia, uma nova empresa, que é essa startup que nós criamos agora, que junta tudo isso, né? Junta método, junta conhecimento, junta tecnologia, e a gente vai, né, ajudar outros empresários com essa dor que a gente passou por vários anos aí, e agora, graças a Deus, a gente tem uma solução. Legal, cara, bacana. Bom, contextualizando também, né, recentemente nós firmamos uma parceria para que vocês possam desenvolver o processo de outbound, né, que é uma venda de prospecção fria, que é o cold call, né, que é a ligação fria. E por muitas vezes a gente tinha, acho que o empresário ele tem aquela certa barreira, né, de tipo assim, vou ficar ligando pro cara do nada, entendeu? Oferecendo um produto que ele nem tá querendo comprar. Dentro dessa experiência que vocês têm hoje, e assim, eu também tinha essa crença, né? E eu acabei contratando porque vocês quebraram as minhas objeções, né? Porque vocês são especialistas agora em processo de venda. Então, a objeção que você traz, os caras quebram. Então, o X da questão vende a ligação fria? Qual que é hoje a visão que vocês têm disso? Então, a diferença dessa ligação que você está falando, que geralmente a gente vê muito ali no telemarketing, é uma venda que o vendedor ele tenta empurrar a venda. E a Cold Call 2.0, que é a conhecida hoje no mercado, ela é um pouco diferente. Ela faz uma investigação de qual dor aquele cliente pode ter. Então, a gente não avança na venda se o cliente não tem uma dor. A gente só vai avançar se, através de perguntas, a gente achar uma dor que pode fazer sentido a solução para aquele cliente. Essa é a grande diferença. Então não fica aquele negócio chato, maçante, fica algo que o cliente ele quer seguir porque você está resolvendo um problema que ele tem. Entendi. Então a diferença que você está falando, por exemplo, quando a gente fala de investigação, é porque, por exemplo, você identifica, vamos dizer que vocês têm um robô de WhatsApp. Então você identifica que um certo segmento ele tem uma dependência de uma ferramenta de WhatsApp. Automaticamente você seleciona aquela lista de empresas e, como se diz, entra em contato oferecendo uma solução que você sabe que provavelmente ele tem uma dor. Então entra mais ou menos nesse processo, nesse caminho que vocês seguem hoje, como que é? Esse processo ele faz parte o método de uma aceleração comercial, são vários processos, né? Essa é a primeira etapa do processo processo comercial. Então a gente tem a inteligência comercial que a gente chama, onde a gente busca por empresas com ferramentas e tecnologia que tem o nicho que nós estamos buscando, tem a persona, e aí a gente consegue trazer esses contatos, né? E aí sim construir uma lista com base no ICP, né? Que é o público ideal, o cliente ideal. E aí, com base nisso, nós construímos toda a estratégia para atingir aquele nicho. Então é assim que funciona. Legal. Bom, a gente, como se diz, muitas pessoas estão assistindo aí, no caso, eles podem ter a seguinte visão. Mas hoje eu já tenho uma boa venda. Por que eu tenho que realmente implantar, como se diz, um departamento de vendas outbound, né? Que é realmente a prospecção fria. O que vocês entendem que é a importância? Vocês têm aquela visão realmente de que tipo, é uma renda a mais, é uma frente a mais para o cara realmente vender, porque pode ser que ele está tomando uma única estratégia e essa única estratégia um dia seque, né? Então, qual que é a importância de implantar isso dentro de uma empresa hoje? Uhum. Existem diversos canais de vendas, né? Um deles é a prospecção outbound. E, assim, tem o canal de indicação, que é um ótimo canal, mostra que a empresa tem um ótimo produto ali. Mas esse canal tem alguns poréns, que é o que a gente vê, a maioria dos empresários eles estão focados nesse canal, no networking ali. Eu tenho um exemplo na minha família, que é o meu pai, que foi o fundador da MicroAssist, e ele viveu muito tempo por esse canal de indicação ali, a MicroAssist por muito tempo viveu isso. E eu sempre vi ali meu pai perder noites de sono, preocupado com um grande cliente sair e a empresa quebrar. Então, o canal de indicação, o networking, ele vai se esgotando. E muitas vezes a pessoa vai ficando mais velha e ela vai perdendo um pouco isso, né? Normalmente, a empresa ela é fundada ali por alguém que é muito bom tecnicamente, mas não cria um método de venda. Então, a gente gosta de falar que a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Então, se a empresa não tem um método de venda para fazer com que ela cresça, muitas vezes, ao longo do tempo, vai fazer com que ela morra. Entendi. E isso, complementando aqui, esse método ele é com base num livro chamado Receita Previsível, do Aaron Ross. O que esse livro diz? Né? Que as vendas você consegue prever
né? Cada etapa da venda, quando ela é dividida e estruturada, você consegue prever cada etapa e aí com essa previsibilidade a gente tem o que a gente chama que é o livro, é Receita Previsível. Então, na indicação, você terceiriza a operação comercial da sua empresa para o seu cliente. E aí isso não é sustentável, né? Você depender do seu cliente te indicar para você sofrer uma venda. E dessa forma, você implantando um processo comercial, uma máquina de vendas, você começa a assumir a responsabilidade pelo crescimento da sua empresa. E aí com isso você vai ter todos os processos. A gente sempre fala, né, também que a maioria das empresas tradicionais tem um vendedor que faz tudo. Então esse é um grande ponto desse processo também. Porque o vendedor, ele faz prospecção, ele busca leads, ele gera lista, ele busca leads, ele faz a ligação, faz follow-up, faz pós-venda, faz enfim, o contrato, ele depois faz o contrato, gera o contrato, Atende o cliente. atende o cliente. E aí o que acontece? O vendedor ele não faz nada bem feito. E aí o gestor, o que ele vai cobrar, né? Ele não tem muito parâmetro para identificar o que é realmente cobrar daquele vendedor. E se aquele vendedor sair da empresa, como que a empresa coloca outro vendedor que vai ter aquele mesmo sucesso daquele outro que saiu? E assim, tem várias questões, né, que você não tem essa previsibilidade. O que acontece? No processo de aceleração comercial, a gente quebra esse processo em 3 etapas. A gente divide entre pré-vendas, vendas e sucesso do cliente, né? E aí, quando você, a parte de pré-vendas, ele prospecta, geração de demanda, vendas, que é o closer, ele vai fazer o fechamento, e o CS, que é o sucesso do cliente, que garante o sucesso do cliente, ele é responsável por manutenção e expansão da carteira. Então, a gente tem 3 novos cargos que são especialistas. Eles vão fazer muito bem aquela função. E aí, com isso, os resultados, com certeza, são muito mais previsíveis e exponenciais, né? Porque o cara passa a ser especialista e você passa a fazer gestão de uma forma muito mais assertiva, porque você tem muito bem detalhado as métricas e os indicadores de cada etapa do processo de venda. Porque eu acho que quando a gente faz a separação, ela é interessante porque a gente começa realmente a criar uma responsabilidade de cada etapa da venda. Porque o que acontece? Se eu sou o vendedor que eu faço tudo, o que vai acontecer se eu não bater a meta? Poxa, William, não tá vindo lead, cara. Pô, William, não tá vindo contato. Nossa, não tô conseguindo vender. Então, o que você começa a ter, provavelmente, né? Você tem um SDR que tem, como se diz, uma meta de ligações por dia, entendeu? Que vai gerar X reuniões por dia. E você tem um closer, né, no caso, que ele precisa participar dessas reuniões, aí você começa a medir exatamente. Pô, peraí, o meu SDR tá qualificando, tá fazendo ligação, tá qualificando, entendeu? O que tá acontecendo que o closer não tá fechando? Então, a partir desse momento que você faz essa separação, você começa realmente a entender qual que é a responsabilidade de cada um. Aonde que você tá errando, onde você tá acertando. E quando o cara faz tudo, é muito fácil ele simplesmente falar, as vendas não estão saindo, entendeu? Tem até um vídeo do Flávio Augusto que é engraçado, já viu? Já vi. Ele falando, pô, tipo, imagina um jogador de futebol falando, os gols não estão saindo, entendeu? Então, entra exatamente nisso. Você não sofrer a venda, você ir atrás da venda, né? Até quando eles falam de sofrer a venda, é muito engraçado, né? Porque eu, como escritório de contabilidade por muito tempo, eu sofri a venda também. Que era o quê? Quando alguém vinha falar, tô precisando de contador, aí sim eu estava à disposição para atender aquele cara, mas do resto do tempo eu estava dentro do escritório fazendo as coisas e não estava preocupado em crescer e em buscar clientes, né? Então quando a gente fala de sofrer venda, é realmente quando você só vende quando alguém vem te buscar, vem te procurar, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então assim, trazendo esse ponto dessa venda outbound, né? Quanto que no negócio de vocês, o quanto que vocês conseguiram potencializar de vendas? Porque quando a gente fala, sei lá, cara, que a gente aumentou 20%, 30% de vendas, é algo que a gente nem tinha, entendeu? Então, acho que qualquer aumento, ele é muito favorável, né? E eu creio que, com o passar do tempo, esse departamento ele vai ficando cada vez mais profissional, né? Então, no negócio de vocês, quando vocês implantaram, né? Vocês tiveram essa sacada, o que vocês perceberam ali de aumento de vendas? Só complementando um ponto antes que você falou, um dos grandes papéis ali do empresário é achar gargalos que vão potencializar alavancas, né? Então, isso que é o legal do método, que no método ele é dividido por etapas. Então, fica muito claro aonde que está o gargalo, para qual alavanca a gente vai puxar, que vai gerar um melhor resultado.
Então, desde a prospecção ali, cada etapa da prospecção também é dividida em subetapas ali, onde você consegue ter muito claro ali essa alavanca, né, que você vai puxar. Entendi. E entrando um pouquinho nessa pergunta, hoje a MicroAssist ela é uma empresa que tem a venda recorrente. Então, a gente tem grandes clientes aí. A empresa tem 33 anos. Tem cliente que está com a gente e tem mais de 30 anos. Só para você ter uma ideia. E, assim, multinacionais. Então, assim, sempre dependeu muito ali de alguns clientes que vieram lá de trás ali e o comercial sempre foi muito parado. E hoje, a gente tem a garantia de que se um cliente sair, por exemplo, um cliente grande desse, a empresa não vai ter problemas ali, vai conseguir rodar, né? A operação ali comercial está estruturada, não depende da gente, né? A gente vai lá, dá uns pitacos de vez em quando, normal, mas já tem o time lá que roda tudo sozinho, a receita está previsível ali. Então a gente consegue ter uma previsibilidade. Esse processo a gente está rodando aí tem cerca de 2 anos, aprendemos muito e já deu essa garantia ali para a gente poder tocar o barco e não depender mais de indicações, né? Já que vocês não tinham talvez um comercial, talvez como se diz, o processo de venda outbound aumentou, sei lá, 30%, 40%. Vocês têm uma metrificação disso hoje? Hoje, antigamente, 2 anos atrás, era 100% dependente de indicação. Sofrendo venda. Hoje, a gente pode colocar aí 80% das nossas vendas pelo outbound. Poxa, cara, legal, hein? Porque realmente é uma frente que você não tem, né? Exatamente. Entendeu? E aí, por exemplo, se a gente for falar das vantagens, né, que tem, quando a gente olha para o outro lado, que hoje o principal canal para você adquirir clientes é o tráfego pago. E a gente sabe que cada dia mais o tráfego pago, o custo para você anunciar está cada vez mais caro. Então existe uma grande vantagem até financeira mesmo, de custo financeiro, né? Você realmente ter essa frente de venda de outbound, né? Que é realmente essa prospecção fria. E assim, mas no dia a dia o empresário ele está focado em outras coisas. Então, qual que foi o meu grande problema por muito tempo? Eu sempre quis ter uma prospecção fria. Primeiro, eu não sabia como montar. Tinha vezes que eu queria montar, só que eu começava a montar e parava no meio do caminho. Então, assim, qual que são os desafios aí do empresário aí vamos falar do eu empresário, né? Que é o cara que faz tudo ali, entendeu? Ainda querer implementar um processo desse. Porque aquele dia que a gente foi na empresa de vocês, a gente ficou realmente, assim, abismado com a quantidade de detalhes que vocês criaram. Tipo assim, sinceramente, se talvez a gente contratar um estagiário que nunca trabalhou em lugar nenhum, e você for treinando ele, e conforme ele vai tendo dúvida, ele tem todos os passos que ele tem que fazer, se a resposta é sim, é isso, se a resposta não é isso. Então, assim, qual a dificuldade do empresário hoje de implementar tudo isso que vocês conseguiram criar? Sozinho, cara. Hoje uma grande vantagem com relação ao tráfego pago, né? Porque, igual você falou, né? O tráfego pago ele está cada vez mais caro e está cada vez menos previsível, porque ele muda o algoritmo, o que estava dando certo até ontem não vai dar certo hoje. Agora, o processo de vendas é uma coisa que fica eterno, né? Você construir um processo para sua empresa, ele vai perpetuar. Então, assim, o que a gente construiu ao longo desses 2 anos, ele vai servir para o próximo ano e daqui 10 anos. Talvez com alguns ajustes, obviamente, né? Mas ele é com base em fundamentos. Então, assim, isso é uma grande vantagem de você já ter um processo. Agora, como que eu faço isso? Realmente é um processo um pouco detalhado, né? Mas justamente esse é o nosso propósito, né? O empresário ele não tem tempo para poder executar tudo, né? Buscar conhecimento, porque assim, leva-se um tempo, né, de maturação, de busca por conhecimento e de estruturação de toda essa máquina de vendas, né? Que a gente tem vários fatores ali, né? Tem fator de processos, tem fator de tecnologia, tem fator humano de treinamento de pessoas e também contratação. Então, tudo isso são tarefas ali que a gente passou por esses desafios e criamos esse método que ajuda o empresário. Nós trazemos isso para a gente trabalha a 4 mãos e a gente ajuda o empresário em todas essas etapas. Então, muita coisa que é trabalho que o empresário não tem tempo de fazer ali, nós trazemos para o nosso time e a gente executa. Então, a gente tem muito bem definido todas as etapas do processo. E a gente depende mais do empresário na criação da estratégia, porque isso ele não pode terceirizar, né? A estratégia é um core da empresa e aí, a partir daí a gente, né, vai construindo juntos a 4 mãos esse processo, que é algo que
relativamente sai até num prazo razoável, perto do potencial que isso tem ao longo do tempo. Então, a gente está falando de uma máquina de vendas em 3 meses, mais ou menos, está operacional. Obviamente, vão sofrer alguns ajustes ali, mas é uma coisa que vai ficar em definitivo, né? Então, assim, é um investimento a longo prazo. Então, que vai gerar retorno a longo prazo. Acho que é legal que você comentou, né, desses 3 meses aí, desses 90 dias, porque muitas vezes o empresário ele contrata e acha que, tipo, do dia pra noite vai estar acontecendo, entendeu? Exatamente. Então, assim, acho que foi uma coisa que até a gente conversou quando vocês estavam apresentando o produto pra mim, né? Pra mim eu tive essa percepção de, não é do dia pra noite isso aqui, porque se fosse fácil todo mundo fazia, não é verdade? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, até complementando tudo isso que você trouxe, né? No dia a dia, realmente é difícil você ter essa facilidade. Primeiro que vocês já são da área de tecnologia. E eu entendo que um processo comercial sem tecnologia seria tipo... Cara, não ia dar certo. Não tem como dar certo, entendeu? Então, assim, até voltando nessa questão. Qual que é o passo a passo para estruturar essa máquina de vendas? Porque daí a gente está falando de sei lá, contratar alguém, treinar alguém. Como que é esse passo a passo? Porque eu acho que esse passo a passo está dentro desses 3 meses, né? Que a gente está falando. Se você puder detalhar um pouco desse passo a passo. Com certeza. O primeiro passo, a gente vai mapear a estratégia. Então, o que a gente faz? A gente pega os dados que a empresa tem da base de clientes e faz uma análise de hipótese de nicho, para ver qual nicho que tem a maior aderência para o seu produto, para o seu negócio. E aí, depois, a gente vai tirar tudo que está na cabeça do empresário ali ou do time dele e colocar no papel. Então, aquelas informações, cases de sucesso que ele conhece, toda a história, as dores que os clientes têm, os problemas, os sonhos, a gente tira tudo isso do papel, coloca ali no processo, porque isso vai dar base para o SDR futuramente. SDR é a pessoa que faz a pré-vendas, para ele poder seguir ali um passo a passo com tudo mapeado. Então não depende só de estar ali só aquele conhecimento que muitas vezes o dono tem e o time acaba não tendo, né? Uhum. Então esse é o passo a passo. Aí depois que a gente fez isso, a gente mapeia a matriz SPIN, que é o SPIN é uma metodologia que foi criada numa pesquisa com a Xerox e a IBM, que mapeou o que os grandes vendedores faziam para fechar grandes vendas. E eles chegaram na conclusão que eles faziam mais perguntas do que afirmações. E aí o SPIN ele tem 4 tipos de pergunta ali, que é situação, problema, implicação e necessidade, onde a gente mapeia essas perguntas que o SDR, o pré-vendas ali, vai usar na ligação. Aí depois faz todos os scripts. Feito isso, parametriza na ferramenta para fazer a gestão disso tudo e operacionalizar o negócio. Poxa, legal, cara. E aí, eu fazendo, por exemplo, eu criando esses scripts, eu faço uma ligação, começo a fazer as ligações, né? Esse script é do SDR ou é do Closer? Ele tem um script tanto do SDR, o Closer já é mais voltado para a apresentação ali, diagnóstico. Entendi. Então, e aí uma parte que eu achei legal, que se vocês quiserem se aprofundar também, é a questão das objeções, né? Porque é muito comum, esses dias eu recebi uma ligação de um vendedor e eu fiquei 14 minutos no telefone e eu não queria comprar, mas toda hora ele trazia uma solução para minha objeção. Eu tava quase falando, poxa vida, cara, vou ter que comprar esse negócio para desligar o telefone. Então, assim, dentro desse mapeamento, como que vocês traçam assim as objeções? Vocês coletam isso também do empresário? Por que o pessoal não compra seu produto? Vocês chegam a esse nível de detalhamento? Sim, uma coisa muito comum em time de vendas, geralmente os vendedores eles acham que a objeção é algo ruim. E é pelo contrário, porque se o lead ali, o cliente, ele tá com uma objeção, é porque ele quer comprar, senão ele nem traria essa objeção. Então a objeção é um sinal de compra. E muitas vezes o vendedor desiste na primeira objeção ali. E o vendedor que vende muito, ele consegue contornar várias objeções até chegar no sim. Então a gente faz esse mapeamento de como contornar, tem as etapas ali do contorno da objeção também, bem detalhado. E aí nisso o vendedor ele vai usar essa planilha que está mapeada ali, as objeções, para poder seguir na ligação e voltar para a investigação e para a solução que o lead precisa ali. E só complementando o processo como um todo, né? Então o Rafa falou um pouquinho de estratégia, né? Então depois da estratégia a gente vai para os processos, mapeamento dos processos. Durante o mapeamento dos processos a gente já também ajuda na construção do processo seletivo.
Legal. Porque você vai precisar de time. Você ou vai precisar de time ou vai precisar treinar os seus vendedores e adequar eles ao novo processo. Ó, pessoal, olha um ponto muito importante, hein? O que adianta eu vender para você uma consultoria de aceleração de vendas se você não sabe contratar? Entendeu? Então, o que adianta, por exemplo, eu oferecer para você um produto, sendo que você não sabe qual perfil que tem que contratar? Então, vocês estão indo muito além de realmente falar, meu, tá aqui um processo, segue aqui, vamos pegar a equipe sua que tem aqui e vida que segue. Não. Se você não tem uma equipe, nós vamos ajudar você a contratar. E se você realmente já tem uma equipe, nós vamos treinar a sua equipe. E se caso a sua equipe não performar, nós vamos ajudar você a contratar para repor. Exatamente. Exatamente. E além de tudo isso também, a gente agrega ali com sugestões de plano de carreira para a empresa, para ela poder ter esse plano de carreira para o colaborador. A gente também consegue identificar nesse processo seletivo se o SDR ele é uma pessoa mais júnior, mais pleno, mais sênior, porque tem um desafio que é basicamente uma simulação de uma ligação de vendas, onde a gente avalia diversos critérios. Por exemplo, se ele consegue contornar a objeção. Geralmente é uma pessoa mais sênior que vai conseguir contornar uma objeção. Então ali tem diversos critérios que a gente avalia para poder ver qual faixa salarial essa pessoa tá, se é um pleno, um júnior ou um sênior. Legal. E aí dentro do processo seletivo também a gente, além de ter muito bem claro as funções, atribuições, tudo que normalmente o empresário não tem, né? Uhum. Ele não tem muito descritivo de cargo, o que faz, o que precisa ser entregue, quais são as metas, tudo isso a gente vai entregar no processo. E depois da construção do processo seletivo, a gente faz a divulgação das vagas, né? E ajuda o empresário a fazer essa contratação. Essa pessoa chegou, a gente faz toda a parte de treinamento, onboarding, a gente constrói onboarding, o que o cara vai fazer no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana, segunda semana, terceira semana. Então tudo isso é a parte de people, né? Que é a parte de pessoas, talentos, a gente vai ajudar o empresário também a construir tudo isso. Aí, com processos construídos, pessoas contratadas, aí nós vamos para a parte de tecnologia, onde a gente implanta toda a parte de sistemas, que a gente vai parametrizar com todos os processos incorporados dentro das ferramentas e tecnologia. Para quê? Para ajudar o SDR e o closer com as automações a facilitar as tarefas repetitivas, para ele ganhar tempo e agilidade e falar com o máximo de leads possível. E com isso tudo a gente está gerando dados, indicadores para os gestores, né, para tomar decisão, para avaliar onde estão os gargalos, para poder puxar as alavancas certas para corrigir e ajustar a máquina de vendas e calibrando a máquina para aumentar e potencializar as taxas de conversão. Uhum. E aí, depois de tudo isso pronto, implementado, né, a gente vai fazer esse acompanhamento, treinamento dos gaps. Por exemplo, se você detectou no indicador lá que a gente está com problema na etapa de ligação de investigação, a gente vai sugerir um treinamento e dar um treinamento para os SDRs na área de investigação. E assim por diante. Proposta, parte de closer. Tudo tem método, né? Então tudo tem técnica. E com técnica fica muito mais simples. Proposta comercial. O que normalmente as empresas fazem? Elas colocam no último slide o preço. Uhum. E aí tudo isso tem uma estrutura, uma metodologia para você conduzir uma apresentação, para você gerar valor. Porque se o cliente ele não enxergar que o valor gerado está muito maior do que o preço, ele não vai comprar. Né? Então, terminar uma apresentação com um preço, você entende que realmente não faz muito sentido, porque a percepção de valor ela cai, porque o cara começa a entrar num ponto da reunião de falar de dinheiro, né? E aí, então, até assim, trazendo uma das perguntas que eu ia fazer, as dicas, né? Que talvez para o cara que hoje não tem a condição de contratar, etc. Assim, então, uma dica que você trouxe é realmente talvez não ter esse valor de proposta no final, porque a sua percepção de valor pode cair muito porque você está entrando no momento para falar de dinheiro. Então, talvez uma ideia é você manter a percepção de valor, ela cai e depois você dizer, além daquilo que você já mostrou, o que mais que você vai entregar. É isso que você está falando. Exatamente. Entendi. E complementando aí uma outra dica para o pessoal, nunca envie proposta por e-mail. Proposta é igual convite de casamento. Você precisa apresentar, tirar as objeções da pessoa ali e mostrar os benefícios. Quando você envia por e-mail, a pessoa simplesmente vai olhar, vai no final lá da proposta, vai ver o preço, igual o William falou, e vai decidir pelo mais barato. Exato. E por que a pessoa, o último slide, igual você falou, né? O que acontece? A pessoa vai no último slide e tem o preço. Então, normalmente, quando você está fazendo uma apresentação de uma proposta, você começa falando ali da apresentação da empresa, começa a entrar um pouco na solução, nas dores,
E aí o cliente está enxergando o valor. Então o sentimento dele está positivo e está subindo. E aí quando você fala do preço, o que acontece? Você tem uma queda ali, né, no sentimento, na energia da pessoa. Por quê? Falou de preço, vai mexer com o ego, vai mexer com questões emocionais ali, né? Porque você Contrato é uma coisa contrato, que... tá barato ou tá caro? Tá barato, tá caro. Uhum. Então ele vai se questionar. E aí, quando der essa caída, por que o preço ele entra no meio? Porque aí, a hora que você falou de investimento, você tem técnica de validar se até ali o momento que você falou de investimento fez sentido a solução, você já mata uma objeção, porque a questão, a sua solução atende. Aí você vai falar, agora a gente vai falar de investimento. Então, se tiver a objeção em investimento, você sabe que é só ali. Então, você já validou tudo para trás que a sua solução atende. E aí, dali para frente, qual que é a sacada, a dica aí? Você gerar mais valor. Então, por quê? A hora que você falou de preço, caiu energia. A hora que você começa a falar de gerar valor, a energia vai subir novamente até concluir a apresentação. E aí você conduzir para o fechamento. Ou... né, depois agendar o próximo passo com o cliente. E se o problema for, então, questão de que você entende que é o valor, aí talvez a primeira indicação é tentar flexibilizar talvez o pagamento, mas não sair dando desconto, né? Tipo a rodo, né? Porque às vezes o cara já se portou dizendo, nossa, gostei do seu produto, não tem nada a acrescentar, só que o preço tá me pegando aqui. Ou senão a forma de pagamento, né? Que às vezes o cara fala, nossa, 30 mil? Mas aí fala assim, não, se a questão sua for preço, e você vê, e eu entendo que isso vai ajudar a sua empresa... Vamos parcelar em 4 vezes, eu consigo fazer uma entrada, enfim. O ideal, acho que é sempre tentar levar para esse lado, né? Se tiver essa objeção. Porque o que é o comum, né? Hoje, principalmente no comércio, né, pessoal? Você nem tá pedindo desconto. Esses dias eu fui comprar um material elétrico lá na... Eu vou falar a loja, Universo lá. Nem pedi desconto, a mulher me deu desconto. Eu fiquei pensando, falei, caramba, velho. E se ela não desse desconto para ninguém? Porque eu nem pedi desconto, para mim, sei lá, um interruptor se custa R$20 ou custa 18, para mim é indiferente, eu não sei quanto custa. Entendeu? Mas essa cultura do desconto no Brasil, ela é bem complicada, né? Então, acho que é legal essa parte que você comentou, porque você consegue, tipo, levar o cara para uma negociação para não mexer no valor, mas talvez para flexibilizar, para ele conseguir realmente fechar. E tem um outro ponto aí, Rodolfo. O ideal é a gente validar o orçamento antes. Por quê? O time comercial, ele basicamente trabalha de graça até o fechamento do contrato. E isso para a empresa, até fechar o contrato, é um custo. Então, se a gente elimina quem não tem perfil para comprar da gente antes, a gente está economizando esse custo aqui, que é a capacidade produtiva do nosso time. Sim. Então, quando a gente valida o orçamento, tem um outro fator também, que se a pessoa concordou que pode ser uma faixa de orçamento, não precisa ser o orçamento específico, mas aí a pessoa concordou que ela tem esse orçamento, aí gera o compromisso, que é um dos gatilhos mentais, que é o gatilho da coerência e comprometimento. Então, lá na frente, vai ser difícil essa pessoa falar, não, o preço não faz sentido, porque você já validou a solução técnica antes. A metodologia, ela falou que faz sentido. Aí, quando você chega no preço, se o orçamento está validado, ela vai acabar fechando esse contrato com você. Entendi. E também entra um pouquinho as técnicas de apresentação. Então, dentro da apresentação de valor, por exemplo, quando você vai falar de investimento, a gente usa um gatilho mental que chama ancoragem, por exemplo, né? Onde você apresenta um investimento maior ou traz um valor inconsciente para o cliente, que ele enxerga que aquele investimento que você vai apresentar, ele vai estar além. Aí quando você apresenta aquele investimento, ele fica abaixo da expectativa do cliente. Então, isso por isso que é a importância de você gerar muito valor para o cliente, porque a hora que você vai falar de preço, aquilo vai ser abaixo do que ele está esperando. Por exemplo, então, eu vou apresentando módulos que... vamos dizer que eu tenho 5 módulos. Eu vou apresentando, esse custa 20, esse custa 30. No final, tudo custa 150 mil. Eu falo, hoje eu tenho uma oportunidade para você que são 70 mil reais. E aí o cara tem uma percepção de falar, pô, metade do que eu tava... Exatamente. Essa percepção que Exatamente. Você fala. Legal, cara. E só complementando, para uma venda acontecer, existem 4 portas que precisam ser fechadas. Uma é o orçamento, que a gente falou aqui. A outra é a autoridade. Então, aquela pessoa que você está falando é a pessoa que decide? É a autoridade. A outra é a prioridade. Ela está no momento certo de compra. E a outra é a necessidade de solução. Ela tem uma necessidade, realmente, ela tem uma dor. Se essas 4 portas forem fechadas, a venda tende a acontecer. Agora, se não fechou, aí provavelmente vai vir objeção, vai vir pedido de desconto e tudo mais. E aí, por isso que a importância de você ter um processo, né? Porque isso envolve
desde estratégia, passando por processo de pré-vendas, passando por vendas, processo de follow-up, amarração de processo de follow-up, próximos passos até que a venda aconteça. Então, são várias etapas que precisam estar muito bem conectadas para poder acontecer a venda ali no final. E quando você fala dessas etapas, em quanto tempo a gente consegue implementar, como se diz, esse processo de vendas dentro da empresa? A gente falou dos 90 dias para começar a ter resultado, né? Mas provavelmente você deve ter um tempo ali que é realmente para configurar, como se diz, as tecnologias. Aí, quando que o cara começa a pegar o telefone para fazer as primeiras ligações mesmo? Como que funciona esse prazo aí hoje? Geralmente, se a empresa não tem nada estruturado ainda, vai de 1 a 2 meses ali para começar as primeiras ligações. E aí, logicamente, é um processo de melhoria contínua, né? Então, a gente vai sempre revisitando, melhorando, pegando feedback de como está a operação para poder ir ajustando os gargalos ali da operação. Legal. Então, aí quando você fala de 1 a 2 meses é porque provavelmente vai precisar treinar uma pessoa que nem sabe o que era aquela empresa, né? E eu acho que o William trouxe um ponto muito importante, cara, que é o seguinte. Se eu tenho um comércio, por exemplo, eu não tenho noção nenhuma do que um SDR faz. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem essas ferramentas que mostram o que um SDR tem que fazer, até mesmo na contratação, acho que isso como se diz, é exposto pro cara, né? Ó, aqui você vai fazer isso. Eu entendo que isso é um grande diferencial. Então, assim, fazendo uma pergunta de forma bem direta. Se eu não tiver nada hoje, vocês conseguem fazer todo o processo, desde a contratação até fazer isso rodar e começar a gerar algum tipo de resultado. Então, seria isso, né? Exatamente. Legal, desde bacana. o zero ali até a eficiência máxima. Bacana. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast e eu queria abrir o microfone para vocês trazer algum insight para o empresário, alguma coisa que vocês acham que é muito importante, que às vezes eu não perguntei. E microfone aberto aí, quem quiser começar, fica à vontade. Uma dica aí, pegando a nossa história da empresa, né? Eu tô há 4 anos na empresa, mas ela existe há 33 anos. E imagina só, se isso tivesse sido feito há 30 anos atrás, quanto que a empresa estaria faturando hoje? Então você aí, empresário, quanto tempo você ainda vai esperar para implantar uma máquina de vendas na sua empresa? Se você começar já, a tendência é você ter mais prosperidade, melhorar sua vida, seus negócios. Isso vai atingir toda a sua família, vai trazer inúmeros benefícios para você. Então essa é a dica que eu deixo. Valeu, Rafa. E aí, William? Bom, a minha dica é... Eu sempre falo a frase do Flávio Augusto, que ele fala que estabilidade não existe. E a empresa que vive de indicação, ela acha que tem uma estabilidade, mas aquilo a qualquer momento ela pode ruir. E se ela tem um processo bem estruturado, um processo com receita previsível, e que ele consiga ter essa clareza, esse controle do crescimento, isso vai levar a empresa para o outro nível e ele assume a responsabilidade pelo crescimento da empresa dele. Então, assuma a responsabilidade pelo crescimento da sua empresa. Essa é a dica. Top, pessoal. Bom, a dica que eu posso deixar aqui, né, com todo esse aprendizado que a gente teve aqui hoje, é que eu entendo que tem muito dinheiro na mesa, entendeu? A gente sempre costuma trazer essa expressão, né, que lá no escritório, quando a gente faz as reuniões financeiras nossas, a gente fala, tem muito dinheiro na mesa. Enfim, a gente está num ramo que realmente os profissionais do nosso ramo, infelizmente, não se atualizam, entendeu? E a gente acaba realmente... Hoje a gente tem uma média de fechamento de contratos de 30 contratos por mês. Espero fechar agora 40, pelo menos 10 aí de prospecção fria, né? No mínimo. Mas assim, no mínimo, né? Mas assim, o grande X da questão é que a gente sempre fica batendo, aonde que tá o dinheiro? Porque o dinheiro tá na mesa, entendeu? E aí, às vezes, o empresário, ele acaba se apegando a fazer um investimento, cara, para abrir uma nova frente, igual a gente tá falando. Não, hoje só tem indicação de cliente. Ou se não, por exemplo, tem cara que tem um único cliente, cara. Tipo assim, o cara presta serviço só pra GM. Pronto, a GM tá quebrando aí, já o que vai acontecer com o cara automaticamente? Ele vai acabar o negócio dele. Então, quando a gente fala de várias frentes de vendas, se eu puder dar uma dica para você, conectado, que tá aqui nos escutando, nos assistindo, né, no caso, é o seguinte, o dinheiro tá na mesa. Basta você entender se faz sentido para você realmente investir nesse negócio, entendeu? Porque se você não colocar a mão nesse dinheiro, alguém vai entrar na sua frente e vai, como se diz, tomar aquele cliente que era para ser seu, ou senão realmente, quando a gente fala até de prospecção fria, que é uma ideia minha, é que automaticamente eu vou atingir empresários que estão com outros profissionais que provavelmente não têm o mesmo desempenho e as mesmas soluções que o meu negócio tem. Só que se em algum momento eu não tentar acessá-lo, eu nunca vou conseguir. Porque talvez, o que acontece, né? Até no meu negócio e principalmente em vários negócios, o empresário acaba ficando numa zona de conforto. E aí, por muitas vezes, ele não quer trocar um profissional, etc. Mas a partir do momento
que eu começo a ter uma ação de ligar para ele e mostrar, olha o que eu tenho, que você não sabe. Isso aí muda o jogo, pessoal. E só um último insight aqui, a questão da abrangência, né, de você ficar muito limitado a regionalizar a sua região. Então, nós, na MicroAssist, ficamos muito tempo limitados à região do Vale do Paraíba. Então, hoje nós temos clientes no Brasil inteiro. Né? Então, o processo comercial, ele abriu muitas portas, porque você consegue prospectar com um time de Inside Sales a nível Brasil. Então, olha o potencial que você tem, né, de não somente evoluir a sua empresa, né, também como levar diversas pessoas junto com você, né, aumentar seu time, gerar prosperidade tanto para você, para sua família e para o seu time também. Então, assim, isso é uma crença, né, que o empresário normalmente tem, né? Eu sou só regional aqui, né? Mas que outros produtos, esteira de produto, que outros produtos eu posso vender e escalar minha operação? Então, essa escala é possível com uma máquina de vendas. Bacana, pessoal. Rafa, obrigado, viu, por ter aceitado o convite, ter passado aqui aproximadamente 1 hora aqui comigo. Você também, William, muito obrigado, viu? E, assim, a gente tem uma admiração muito grande por vocês, por isso a gente escolheu vocês para ser nosso parceiro, entendeu? De realmente potencializar as vendas lá do nosso grupo, e eu tenho certeza que vai dar certo, e por isso eu trouxe esse convite para vocês, e estou muito feliz da participação, beleza? Gratidão, bora crescer. Bora crescer. Conectados, sigam nossas redes sociais. Nosso Instagram é GenerConnect. Fique ligado que teremos muitas novidades. Um abraço, tchau, tchau.